Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Nilton Cunejeiro. Este é o nosso canal. Eu quero agradecer a Deus a todos os nossos inscritos em nome de Jesus e também dizer que se você ainda não é um inscrito em nosso canal, que você possa se inscrever. Você não somente é um inscrito, mas você também nos ajuda a levar a palavra de Deus aonde quer que ela chegue, para a glória do Pai. Nós queremos orar nesse momento e pedindo a Deus a direção dele. Nós estaremos meditando no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Nós estaremos falando sobre missão, né? A visão missionária, tirando aqui, por exemplo, Paulo e Silas. Querido Deus, querido Pai, queremos te louvar, honrar e bendizer o teu santo nome e pedir a ti, ó Pai, que o Senhor possa nos abrir a porta da tua palavra. Ó Deus querido, abrir os olhos do nosso entendimento para que possamos entender e compreender a Tua palavra. Te damos graças por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, vai falar sobre a obra missionária. E essa obra missionária com Paulo e Silas, e nós vamos entender o seguinte. Primeiramente, há muitas pessoas que nos dias de hoje dizem ter aquela chama missionária, mas às vezes no primeiro obstáculo ela já recua e começa a rever realmente a sua vontade de missão. Nós temos que entender que todos aqueles que pregam a palavra de Deus com sinceridade, com a motivação correta, não deixa de ser um missionário. Ele pode ser missionário onde você reside, no meio da sua família. Você pode ser um missionário no seu bairro e também fora do país de origem onde você está. E nós temos que entender o seguinte, que todo aquele que leva a palavra de Deus, ele não é aplaudido por multidões. Pelo contrário, ele pode ser perseguido, ele pode ser preso, ele pode ser deportado ou até mesmo ele pode ser morto por causa do testemunho de Jesus Cristo. E nós vamos entender o seguinte: o primeiro passo de uma pessoa que quer levar a palavra de Deus é seguir o conselho do apóstolo Paulo quando ele fala a Timóteo. Nós estaremos lendo aqui, só para nossa lembrança, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, é o texto áureo de todos os missionários ou aqueles que aspiram à vontade de fazer missão ou de pregar o evangelho de Jesus Cristo. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o primeiro ponto. Nós temos que conhecer a Deus que estamos pregando, ao seu Filho Jesus Cristo, e conhecer as Escrituras. E mostrar que realmente nós estamos aptos, é claro, com tudo isso, com a bênção e a autoridade do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre as nossas vidas, né, para poder levar esta palavra. Segundo lugar, vamos ver o que Pedro ele escreve para nós, quando ele escreve a sua primeira carta, quando ele escreve a um povo que realmente estava passando por uma perseguição terrível também, no capítulo de número 3, e no versículo 14, Pedro ele escreve o seguinte: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles. Medo de quem? Medo daqueles que estavam perseguindo o povo de Deus. Nem vos perturbeis. Versículo 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Essa palavra é algo maravilhoso para nós, porque temos que estar prontos para dar a nossa profissão de fé, dizer por que existe essa esperança em nossa vida. Há pessoas desesperadas, desesperançosas, e veem em nós realmente algo diferente, algo celestial da parte de Deus, um ânimo diferente, e eles querem saber a nossa profissão de fé, e nós temos que estar com ela na ponta da língua para dizer para essas pessoas aflitas a nossa motivação da parte de Jesus Cristo e como
Deus nos alcançou pela sua bondade e pela sua misericórdia. Agora sim, voltando aqui ao texto de Atos 16, nós vamos entender no versículo 6 até o versículo de número 10, que Paulo e Silas estavam viajando naquele navio. Versículo 6 nos diz: e passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo. Veja na tua Bíblia que Espírito Santo está com letra maiúscula. Eles foram impedidos pelo próprio Espírito de Deus a anunciar a palavra na Ásia. Mas por que será? Nós vamos entender perfeitamente ao decorrer dessa leitura. Quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, novamente, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não lhes permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o evangelho naquele lugar, não é? Dentro disso, o que nós vamos entender dentro desse versículo 6 até o versículo de número 10? Às vezes a nossa vontade é uma, mas a vontade de Deus é superior à nossa. Deus é quem comanda, Deus é que dirige os nossos passos, Deus é que nos leva aonde Ele quer nos levar. Ele nos conduz aonde quer que seja, e nós não temos como escolher isso. Eu vou ali porque ali é do meu agrado. O Senhor geralmente chama as pessoas certas para os lugares certos, aonde há uma necessidade maravilhosa e extrema. E nós vamos entender isso perfeitamente, que quando Deus direciona eles para a Macedônia, Deus tinha realmente um plano, como teve um plano, como Deus tem os seus planos hoje em andamento, louvado seja Deus por isso. Aí o versículo 11 nos diz: e navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. 12, e dali para Filipos. Que cidade é essa, Filipos? Versículo 12, é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Filipos era uma colônia romana, e estivemos alguns dias nesta cidade. Aí a obra de Deus começa a se desenrolar ali naquela cidade. A primeira igreja plantada na Europa, para a glória de Deus. Versículo 13. No dia de sábado, saímos fora das portas, fora da cidade, para a beira do rio, onde costumava fazer orações. Então, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Quem abriu o coração de Lídia? O Senhor. É o Espírito Santo que atua no coração do pecador. Para haver uma conversão, é necessário que alguém pregue e que o Espírito Santo convença aquela pessoa, abra o coração daquela pessoa. E Deus faz ali a sua obra maravilhosa. Nós vamos entender que Deus, ele age diretamente através do Espírito Santo no coração do pecador. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E com certeza, Deus tinha ali o seu povo, as suas ovelhas que estavam ali. Lídia, aquela vendedora de púrpura, com certeza ela era uma prosélita do judaísmo, servia a Deus. A Bíblia está dizendo isso, que ela servia a Deus. Com certeza, segundo o judaísmo, e ela ouve a palavra de Deus pregada por Paulo e pregada por Silas. Versículo 15. Depois que foi batizada ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ou seja, Lídia já abriu a porta da sua casa para ali estabelecer uma congregação, aonde eles iam começar a pregar a palavra de Deus na casa de Lídia. Já foi uma grande ajudadora. É bom nós entendermos uma coisa, irmãos, que quando Deus alcança um pecador, verdadeiramente, ele
ele não resiste ao chamado de Deus. Eu posso dizer isso pessoalmente, dentro do meu próprio testemunho, que Deus me chamou em um domingo, tá? Me convenceu em um domingo, em uma vigília, eu e minha esposa. No outro domingo, nós já estávamos descendo as águas batismais. Eu nem conhecia o pastor da igreja, mas eu conhecia o pastor das ovelhas, o dono da igreja. E estou aqui até hoje para a glória de Deus, completando aí meus 30 anos de ministério para a glória do Senhor Jesus. Muitos diziam, não vai durar uma semana, não vai durar um mês, da onde Deus me tirou. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque quando Deus chama, é até o fim. Às vezes você vê um entra e sai, mas muitos vêm por várias motivações, irmãos. Não vêm exatamente porque ouviu o chamado do bom pastor. Quando o bom pastor, ele chama a sua ovelha, querido, não tem como você dizer assim, Senhor, 2 minutos que eu vou me desviar, vou logo ali, depois eu volto e está tudo certo. Não, nosso prazer, o prazer de um verdadeiro salvo é estar na presença gloriosa de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, até o fim, até o dia de nós partirmos desta vida para a tumba e entregar o nosso espírito na mão do nosso Deus todo-poderoso e maravilhoso. Então, a congregação já está montada ali na casa de Lídia, ela já foi batizada, tudo imediatamente ali, para a glória de Deus. Agora, no 16, vamos ver outro lado se desvendando. Versículo 16. E aconteceu que indo nós à oração, novamente, oração. A oração, ela faz parte da vida de um cristão. A oração, ela é o combustível, né, vamos dizer assim, que nos mantém ativos na obra do Senhor. Nós falamos com Deus através da oração. A oração, nós entramos em comunhão com o Senhor, falando com Ele, e Ele falando em nossos corações e dentro da sua palavra especialmente, né? Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Olha aí aonde vai essa história. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Vamos parar aqui antes de entrar no 19. Vocês veem que esse diabo aqui, esse espírito de adivinhação, ele não estava mentindo, né? Diz que o diabo é o pai da mentira. Mas esse aqui estava falando a verdade, né? Realmente Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo e estavam anunciando o caminho da salvação. Mas isso perturbou Paulo e Silas porque esse tipo de adivinhação não provém de Deus. Não provém de Deus esse tipo de coisa. Era um espírito maligno que estava ali sobre aquela jovem, adivinhando, né? Falando coisas, talvez para mexer no emocional, né? De Paulo e Silas. Se é nos dias de hoje que nós estamos vendo tanta gente que gosta de aplausos, se gabam de ver certas entidades se ajoelhando, recebendo ordens. Paulo e Silas não era desse tipo, porque eles aprenderam de Jesus Cristo, cala-te e sai. Não tem conversa com o demônio, não tem bate-papo, não tem por que procurar saber o que faz, o que deixa de fazer, o que veio fazer. Nós já sabemos que ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, querido, só faz errado quem não examina as Escrituras. Quem examina as Escrituras caminha tranquilo, por águas tranquilas, porque realmente está fazendo aquilo que realmente está escrito na palavra de Deus. Se está escrito, nós temos que cumprir aquilo que está escrito. E com Paulo e Silas não foi diferente. Eles poderiam dizer assim, está vendo? No que nós somos nós mesmos, até os demônios aqui conhecem a gente. Espírito de adivinhação, essa jovem aí que está aí adivinhando o futuro. Talvez você já encontrou com um monte desse tipo de pessoas por aí pela rua, né? Um monte, né? Querendo falar do teu futuro,
com quem você vai casar, com coisa parecida. Queridos irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso já deu muita confusão e está dando muita confusão nos dias em que nós estamos vivendo. Jesus, ele disse para nós na sua palavra, está escrito, basta cada dia o seu mal. Viva hoje o seu presente, porque amanhã a Deus pertence. Glória seja dada ao nome de Jesus, e nós estamos descansados com isso. Amém? Então, Paulo e Silas repreendeu aquele espírito de adivinhação, né, daquela jovem. Ela ficou liberta, e vendo os seus senhores, que tinha alguém por detrás daquilo, tirando lucro, né? Tinha alguém, como sempre tem alguém tirando lucro de alguma coisa. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, na presença dos magistrados, versículo 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade. Mas por quê, hein? 21 responde, e nos expõem costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. Lembra que a cidade de Filipos era uma colônia romana, então eles se portavam como romanos. Muitos ali eram oficiais romanos que terminaram o seu serviço militar em Roma, e eles estavam ali naquela cidade com as suas famílias, então eles se gabavam daquela posição, né, que eles tinham ali na cidade de Filipos, por ser uma colônia romana. E quem não era romano se portava como se fosse um romano. Versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Aqui vai começar o outro plano da parte de Deus nesta obra missionária. Veja aí que obra missionária não é simplesmente escolher o tipo de hotel que você vai ficar, quantas estrelas tem no seu hotel, qual é o cardápio que vão servir para o missionário, que tipo de água mineral que o missionário vai beber ali no seu frigobar, né? Não. A obra missionária, quem prega a palavra de Deus, realmente é estar ali por fé e não por vista. Qual foi a hospedagem que deram a Paulo e Silas? Foi prisão e amarrar os pés no tronco, como escravo vivia ali preso, né, no cárcere interior. E nós vamos entender agora o 25. Perto da meia-noite, não adianta ficar enfeitando pavão, meia-noite da tua vida, meia-noite. Não, é perto da meia-noite. O texto está dizendo aqui, perto da meia-noite não é perto do meio-dia, é perto da meia-noite, quase virando a noite. Perto da meia-noite, no escuro, claro, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Todo rebentado de vara. Levaram uma surra terrível. Foram jogados e acorrentados ali ao tronco, mas quando são dirigidos pelo Espírito Santo e cheios do Espírito Santo, mesmo preso, eles estão adorando a Deus e orando, louvando a Deus e orando. Aí pensou que passa uma tribulaçãozinha, né? Porque alguém, levantaram aqui uma calúnia para mim, eu vou chutar o pau da barraca a partir de hoje, eu rasgo a minha Bíblia. Tu rasga a tua Bíblia, tu está dizendo que tu nunca foi um cristão verdadeiramente. Porque quem é realmente um cristão chamado pelo bom pastor, ele não para no meio do caminho, irmão. Pelo amor de Deus, ele vai até o fim, ainda que os pés estejam amarrados no tronco, ainda que as suas costas estejam em vergões, e ainda que te deram uma surra de língua também, né? Porque a língua é uma arma que vai matando aos poucos, né? Mas quem serve a Deus não morre, mas passa da morte para a vida gloriosa, juntamente com Deus, mas permanece até o fim. Mas o que importa aqui para nós é o texto que nós estamos falando aqui. De repente sobreveio um tão grande terremoto, é o 26, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltos das prisões
de todos. Todos os presos que estavam ali estavam soltos. Soltos das celas, das prisões, mas preso pelo poder de Deus. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Olha o que aconteceu. O terremoto ali, geralmente um terremoto nesse nível, no mínimo era para cair o teto sobre a cabeça deles, né? Mas esse terremoto tinha endereço certo. Esse terremoto, ele foi mandado por Deus exatamente com que finalidade? Abrir portas de cadeia sem precisar das chaves. Eles abriram, as portas se abriram, os presos estiveram soltos, e o 27, então, acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentre, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Que cena extraordinária e maravilhosa. Realmente, você acorda no meio de um terremoto daquele, né, balançando tudo, as portas se abriram. Por que ele quis se matar? Porque ele sabia perfeitamente que se aqueles presos fugissem, ele ia ser morto de qualquer jeito. Ele ia ser condenado e morto. Mas quando ele tentou tirar a sua própria vida, Paulo e Silas disse: não faças-te nenhum mal, porque todos nós aqui estamos, não fugiu ninguém. Todos estavam soltos, mas todos estavam presos pela graça e pelo poder de Deus que estava operando dentro daquele cárcere. E tirando para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? É uma boa pergunta, né? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Você vê como a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela vai direto ao assunto, ela trata diretamente. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Você e a sua casa. A palavra de Deus ela tem poder. Quem é que faz isso? Foi Paulo? Foi Silas? Não, é a palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Através da tua vida, Deus fará obra em outras pessoas. Você será como um canal de bênção aonde quer que Deus te colocar. 32. E lhes pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Na casa de quem? Do carcereiro, né? 33. E tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Observa que a Bíblia está dizendo aqui, naquela mesma hora da noite. Não vamos aqui especular que hora que era, para nós pouco importa, porque se perto da meia-noite começa aquele terremoto, e houve aquela pregação, aquela situação que os presos estavam ali, aquele movimento dentro daquele cárcere, o que importa é que nós estamos lendo aqui, que eles já estão na casa do carcereiro, e naquele mesmo momento eles já também foram batizados. E, versículo 34, e levando a sua casa, lhe expôs a mesa, e então na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Quem recebe a Jesus, quem tem Jesus na sua vida, são pessoas realmente alegres, apesar de passar por tribulações, dificuldades, tentações, surra muitas das vezes, prisões, mas estão sempre alegres para a glória de Deus. Agora, há uma grande especulação aqui sobre o versículo de número 33, e tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus quem? Todos aqueles que estavam na casa do carcereiro, toda a sua família. Agora, aonde eles foram procurar lagoa para poder, um tanque batismal, para poder se batizar? Claro que possivelmente tem aquela mesma ideia, como o sangue era aspergido na antiga aliança, no antigo pacto, sobre a multidão. Da mesma forma, talvez o texto não diz que foi por imersão ou por aspersão. Certo foi que todos foram batizados. Isso para nós é o que importa, para a glória de Deus. Se foi por imersão ou se foi por aspersão, pouco importa. O que importa é que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e estavam alegres, felizes da vida. Tem gente que fica aí com uma briga tremenda. Irmãos,
O batismo significa iniciação. Não há nada místico naquela água batismal. Aliás, tem uma frase do nosso reformador Martinho Lutero, que ele dizia o seguinte: me disseram que o velho homem era sepultado nas águas batismais, mas não me disseram que o velho homem sabia nadar. Então, você veja bem que isso é só uma questão de iniciação. Você inicia a sua vida cristã através do batismo. É batizado em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Vamos seguir aqui adiante. 34. E levando-os para casa, lhe expôs a mesa. Então, na sua presença na sua crença em Deus, se alegrou com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram os soldados, dizendo: soltai aqueles homens. Já estavam no cárcere novamente. Percebe aqui, solta aqueles homens. Agora que vai começar algo tão extraordinário e maravilhoso. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse, agora pois vá e ide em paz. 37. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados, sendo homens romanos, e nos lançam na prisão, e agora encobertamente, camufladamente, nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmo e tirem-nos para fora. Olha a confusão já armada aqui, porque o carcereiro recebeu ordem para despedir eles, mandaram eles embora, depois daquela surra que eles levaram lá e tal. 38. Mal eles sabiam que o Senhor Jesus já tinha trabalhado ali a noite toda na vida deles, 38. E os soldados foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que era romano. Vocês sabem que Paulo tinha dupla cidadania, Paulo também era cidadão romano, e vindo-lhes, dirigiam súplicas. A coisa já mudou, agora já veio com súplica: olha, por favor, vocês me perdoem, me desculpem, nós não sabíamos que você é cidadão romano, por gentileza, saia para fora dessa cadeia, porque a coisa ia ficar difícil, porque não montaram um conselho organizado de magistrados para poder julgar Paulo e Silas. Fizeram aquele juízo em praça pública e já deram uma sentença sem seguir aquela norma adequada conforme era a lei deles, Aí o que o versículo 39? E vindo lhe suplicaram, então tiraram-os para fora, lhe pediram que saísse da cidade. 40 e último. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo os irmãos, o confortaram e depois partiram. Glória seja dada ao nome de Jesus. Queridos, o que nós temos que entender isso aqui? Há pessoas que falam da surra, falam do terremoto, falam da meia-noite, e aquela meia-noite tem assunto ali, quase até para o outro dia, mas por que Paulo criou esse problema aqui do versículo de número 37 até o versículo de número 39, dizendo para aquele carcereiro que eles eram cidadãos romanos? Por que Paulo já não deu essa carteirada logo no momento em que eles foram presos ali e levados à praça pública, antes da primeira varada? Paulo já não deu aquela famosa carteirada, disse assim: parou, vocês vão bater em quem? Eu sou cidadão romano. Opa, veja aí com quem você está mexendo. Você já viu isso aí, cansou de ver a famosa carteirada, Você não sabe quem eu sou? Você não me conhece, não? Quem você pensa que eu sou? Paulo apanhou calado, Silas apanhou quieto, cumpriram a obra de Deus. Sabe por que ele não deu essa carteirada logo no início, antes da primeira varada? Porque Deus tinha uma obra para fazer com aqueles presos que estavam ali e na vida e na família daquele carcereiro. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu quero dizer com isso que coisas que acontecem na minha vida e na tua vida, nós não temos que ficar questionando a Deus.
E é uma falha muito grande nossa, né? Ô Senhor, mas por que essas varadas? Senhor, tem misericórdia. O Senhor permitiu que o inimigo usasse esses homens aí para nos dar varadas em praça pública. Senhor, sou teu servo. O Senhor não está cuidando de nós, não, Senhor. Onde é que está a tua palavra que o Senhor dá ordem aos anjos para que nós não venhamos tropeçar com o seu pé em pedra? Nós falamos do Salmo 91 também, é só você procurar nossos vídeos aí, tá? Quietos. Mas ali, Deus tem o seu plano. Deus tem o seu plano, salvar, pregar para aqueles prisioneiros e salvar a vida daquele carcereiro. Depois que eles saíram daquela prisão, eles foram para a casa de Lídia. E ali os irmãos se alegraram. E aquela congregação já estava ali formada para a glória de Deus. Com Lídia, com algumas outras pessoas, talvez agora com esse carcereiro, com uma posição pública ali, né? Um oficial, juntamente com algumas outras pessoas. A história não diz o que aconteceu com aquela jovem, com aquele espírito de adivinhação, né? Mas certo é que nós vamos ver depois, lá na frente, quando Paulo ele escreve a carta à igreja de Filipenses. Queridos irmãos, a obra de Deus ela é maravilhosa. Quando Deus está na frente e no comando de todas as coisas, tudo se encaixa como uma engrenagem, perfeitamente, no lugar certo, no momento certo, nem antes nem atrasado, ele vai no tempo certo, porque Deus não é limitado ao nosso tempo. Então, eu concluo as minhas palavras dizendo o seguinte: nós temos que estar sempre prontos para qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. A nossa profissão de fé tem que estar na ponta da nossa língua. Qual é a tua profissão de fé? Há pessoas que dizem assim, eu quero me batizar. Por quê? Porque eu quero fazer parte da ceia e eu quero estar em comunhão com a igreja. Tá bom, mas tem mais alguma coisa para acrescentar nessa tua profissão de fé? Procure acrescentar o que monta a tua profissão de fé. Tem que ter muito mais coisa, você tem que ter a certeza de que realmente você é uma pessoa salva em Jesus Cristo, que você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o primogênito do Pai, ou aliás, unigênito do Pai, primogênito de Maria, né? Mas unigênito de Deus. Você tem que crer que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus, que ele aplacou a ira de Deus e nos apresenta agora justificados diante do Pai. Somos salvos em Jesus Cristo, por bondade, pelos méritos dele e não nosso. Então, é o que Pedro está dizendo, é a confissão de fé que tem que estar no lábio de todo aquele que é um missionário, aquele que prega a palavra de Deus, aquele que leva a palavra do Senhor, aquele que prega, aquele que ensina para a glória de Jesus Cristo. Eu quero orar nesse momento, pedir a Deus uma bênção sobre as nossas vidas e que o Senhor possa conduzir os seus passos e os meus também, na presença gloriosa dele e nos levar para um caminho muito mais excelente, em nome de Jesus Cristo. Querido Deus e querido Pai, queremos pedir a tua bênção a todos aqueles que nos assistem nesse momento, a todos os missionários e aqueles que querem também fazer a tua obra, pregar a tua palavra, levar o teu evangelho. Ó Deus querido, confirma, Senhor, essa bênção na vida de todos os teus filhos. Nós queremos também orar por todos os nossos inscritos que fazem parte deste canal, que alavanca esta obra de uma forma maravilhosa e poderosa. Querido Jesus, nós queremos te dar graça, Senhor. Queremos te louvar e bendizer o teu santo nome, pelo nosso nome está escrito no teu livro da vida. Ó Deus, por esta chama gloriosa do teu Espírito Santo que atua no coração de todo aquele que está te servindo. Pai, te damos graças por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, não só a tua vida, mas abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Não se esqueça de compartilhar este vídeo. Compartilhe esse vídeo com o teu amigo e também com o teu inimigo, né? Se eu posso dizer assim, se tem algum inimigo aí, a Bíblia diz que os nossos inimigos não são desse mundo, né? Mas se você acha que tem alguém que não gosta de você, que não vai com você, compartilhe esta bênção com ele, né? Para que Deus possa alcançá-lo da mesma maneira como também nos alcançou. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo. Amém.